No Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, logo no início Jesus entra numa sinagoga. E o texto nos diz que estando ali, havia um homem de mão atrofiada e havia muitos outros também ali naquela audiência, buscando motivos para acusar Jesus. A razão é porque era dia de sábado. E nós sabemos que na cultura judaica, o sábado era um dia sagrado, um dia separado para o Senhor. Você não podia realizar grandes atividades e grandes tarefas no dia de sábado. Você não podia trabalhar no dia de sábado. Agora a pergunta é, será que era lícito curar no dia de sábado? Obviamente, pelo texto que lemos, aquela audiência pensava que não era lícito. Aliás, a própria interpretação rabínica dizia que, a não ser que fosse perigo de morte iminente, você não poderia prestar socorro a uma pessoa doente no dia de sábado. Deveria esperar acabar aquele período para então tratá-la. Obviamente, pessoas que não compreenderam a essência daquilo que Deus tentou nos trazer. E Jesus sabe disso, e Jesus quer trazer uma lição. Então ele olha para esse homem com a mão atrofiada e diz, vem aqui ao meio. Quase como se dissesse para toda aquela audiência, agora vocês estão prestes a aprender uma coisa e eu quero que todos vejam. Porque Jesus podia simplesmente curar esse homem sem nenhuma atuação, sem nenhum espetáculo, sem precisar expor a situação dessa maneira, mas havia uma lição a ser aprendida. Aquele homem vem para o meio e Jesus pergunta então, o que é lícito fazer no dia de sábado? Fazer o bem? Curar? E o texto nos diz que todos aqueles homens ficaram em silêncio. Portanto, Jesus Cristo irou-se no seu coração, porque percebeu através do silêncio deles a dureza do coração e ficou profundamente entristecido. Isso é o que Marcos vai nos dizer nesse mesmo texto. Mas ele não parou por aí, ele olha para o homem com a mão atrofiada e diz, estenda a sua mão. E efetivamente o curou. Isso nos mostra que diante da dor humana, o nosso silêncio expressa possivelmente uma dureza de coração. Isso causa indignação, ira e profunda tristeza no coração de Jesus Cristo. Obviamente no coração do próprio Deus. Portanto, a leitura desse texto nos propõe que nós devemos estar sempre de olhos atentos e que jamais a nossa religiosidade, o nosso comodismo, a nossa zona de conforto nos impeça de fazer o bem. Seja em que momento for, seja em que dia for, seja em que ambiente for e seja para quem for. Aliás, essa é a lógica do reino de Deus, uma lógica de justiça que se sobrepõe à lógica da caridade e da solidariedade. Porque nós não fazemos o bem às pessoas porque nós, seres superiores, estamos auxiliando um ser que carece da nossa atenção e do nosso auxílio. Não se trata de caridade, se trata de fazer aquilo que é justo. E é justo podermos fazer o bem se isso está diante das nossas capacidades e das nossas possibilidades. Então, que ao nós vivenciarmos as nossas rotinas, onde quer que estejamos, sempre que se apresentar uma oportunidade de demonstrarmos o amor de Deus para uma pessoa que sofre, seja de que ordem for, seja um sofrimento físico, seja um sofrimento emocional, seja um sofrimento socioeconômico ou qualquer outro, que nós possamos ser as pessoas que vão estender a mão e trazer cura, assim como Jesus também fez. Eu sou grato a Deus por nos libertar do nosso egoísmo, do nosso pensamento voltado apenas para nós mesmos e abrir os nossos olhos para a dor, para o sofrimento e para a dificuldade alheia. Que o nosso silêncio jamais seja dado, mas que nós possamos ser a voz de Deus nesse mundo. Que Deus te abençoe.